De volta com o Papo Mãe, nós estamos falando sobre culpa. E uma das primeiras culpas que a gente sente logo assim que o bebê chega é a culpa por não saber dar banho direito, culpa por não estar disposto o suficiente, por não ter conseguido ter parto normal, por não ter leite suficiente. E é por isso que a gente precisa tanto do colo e do carinho, claro, da nossa rede de apoio e também das profissionais da Angels. Elas sabem como ninguém unir o profissionalismo e o amor quando a gente mais precisa. Você pode contratar essas profissionais incríveis para passar a noite ou o dia todo com você, dando esse apoio que é fundamental, minha gente. Os depoimentos que a gente ouve das mães que contrataram a Angels é assim, de chorar, de tão lindo. É uma relação que fica para a vida inteira. Então, deixe de presente, né, essa pessoa para apoiar e fazer você se sentir mais tranquila com a chegada do bebê. Entra lá no Instagram para você saber mais, é @angels_cuidados para os bebês. Tem muita coisa linda, muita coisa interessante lá. A gente volta então a falar com as nossas convidadas sobre culpa, que é algo que parece que a sociedade insiste, até mesmo quando o filho já é crescido, quando o filho faz alguma coisa errada, né? A gente estava comentando agora no intervalo que tem uma série americana que fala que o cara faz uma série de coisas horríveis e a mãe já idosa fica pensando, não, a culpa é minha, onde foi? O famoso, onde foi que eu errei? Né? Gente, onde foi que eu errei? A criança faz alguma coisa, onde foi que eu errei? Tirou nota baixa na escola, onde foi que eu errei? Vocês acham que isso acontece? Acontece. Teve uma situação muito interessante, assim que depois eu fiquei, não, a culpa não foi minha. A professora me chamou, do meu filho, né, a tia chamou dizendo que ele estava começando a falar uns palavrões na escola, né. E aí ele soltou um lá um dia, e aí ela ficou preocupada, porque ele nunca tinha falado nada e tudo, sempre foi educado, né, assim, abençoado, mas educado. E aí, quando ela me chamou no canto, mãe, eu gostaria de falar com você hoje, você já fica, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que meu filho fez? O que eu fiz para deixar ele? E aí ela foi dizer que ele tinha repetido umas 2 vezes um palavrão, que ela já tinha conversado com ele, mas que queria que eu conversasse também. Aí eu, meu Deus, onde que ele aprendeu esse palavrão? Será se eu disse em algum momento que... eu soltei em algum momento essa palavra, assim, mas é interessante quando a gente busca na gente o erro, né? Parece que a gente... E era uma coisa que eu não falo normalmente, né? Você já fica preocupado se foi você. E ela falando e eu tentando já com aquela culpa de será se fui eu, será se fui eu? E não foi. Nem, ele aprendeu, acho que na televisão até. E aí E aí eu conversei com ele disse que tinha sido, né, tinha ouvido no YouTube. E aí eu proibi o desenho e tal, disse que não era mais para acontecer e que não era para ele repetir na escola. Aí ele entendeu, disse que tudo bem, que a tia já tinha falado, que não era para ele falar. Mas é uma situação assim que você fica, eu disse, e agora? Se ele falar de novo, e a culpa vai ser minha porque eu não proibi direito, ou porque... Ele conseguiu voltar naquele desenho e tal. Então, assim, você mesmo remediando a situação, mas fica ainda com aquele aperto no coração. Eu achei interessante quando você falou, a professora chamou e aí, imediatamente, ao invés de pensar o que ele fez, você pensou, o que eu fiz? O que eu fiz? Que loucura, gente! Para estar sendo chamada, né? E culpa não. Você dizendo, Patrícia? É complicado, né? Porque eu acho que não dá para a gente ter controle de tudo. Eu tento, hoje eu leio bastante sobre maternidade e hoje em dia o que eu sinto mais, me sinto mais culpada é porque eu ando muito cansada. São muitos afazeres em casa, ele de férias. Eita! E aí às vezes... rola um castigo, porque a gente fala uma vez, fala 2, não escuta. E depois aí fica arrependida. Você já se arrependeu, por exemplo, de ter sido ríspida, assim? Aí depois, muito. Já sentiu culpada por causa disso? À noite, eu choro, fico chorando, fico lembrando do dia, em alguns momentos que talvez não tenha sido, fico, meu Deus, por que eu falei? Ele é uma criança, ele não vai entender, ele não entende que... Ele tem que ficar quieto, ele tem que me obedecer daquela forma que eu quero que ele me obedeça. E realmente falta paciência. E
E a gente fica se culpando eternamente com aquela culpa de que não deveria ter falado alto, aumentado o tom de voz, ou então ter sido mais ríspida. Mas isso eu acho que é da maternidade, é da mãe. E nós somos as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter. Sempre, sabia? sempre. É um momento que a gente chora e tudo, mas teve até um acontecimento que eu perdi um pouco a paciência com o Theo e aí falei um pouco mais alto com ele, coloquei ele em castigo e aí depois eu fiquei me sentindo muito culpada porque realmente eu perdi a paciência com ele mais do que acho que ele fez aquilo que eu não gostei. E aí eu fiquei, Theo, você desculpa a mamãe? Aí ele, por que, mamãe? Oxe, mãe. Ele não lembrava. Eu fiquei tentando... Eu acho que a gente sofre muito mais do que ele. Muito. Ele não lembrava do que eu tinha brigado com ele. Ele simplesmente não lembrava. Ele, não, mamãe. E eu fiquei insistindo naquela hora. Ele, mas por quê? Eu digo, não, você desculpa. Ele, desculpa. Mas ficou sem entender. Por quê? Vamos agora ver mais mamães e situações. Eu fui conversar com a doutora Bárbara, que é advogada, que também confessou pra gente que sente um pouquinho de culpa. Vamos assistir. Sim, mamães, essa danada da culpa parece que fica nos perseguindo. E aí eu estou aqui com a doutora Bárbara Barradas. Ela vai falar pra gente um pouco desse sentimento, né? Ela tem 3 filhotes. 3 sim. Um de 3 meses. E aí está bem nesse momento. O filhinho tá em casa, você tá aqui no trabalho. Como é que tá o coração? Aí fica apertado, né? Fica apertado? Fica apertado. E eu ainda tô dando de mamar, é amamentação exclusiva, né? E aí a gente fica... Inclusive agora, meu peito tá aqui bem cheio. É mesmo, vamos lá? Mas eu fico tranquila porque fica com minha mãe. Hoje minha maior rede de apoio é a minha mãe. Ela que tá lá cuidando dele. E da outra de 2 anos e do outro de 8 anos. Ela tá cuidando dos 3? Dos 3. Dos 3 pra você? Em algum momento você fica aqui no seu trabalho e para e fica, ai meu Deus, como será que tá meu filho em casa? Como será que ele... Eu falo toda hora. Toda hora eu pergunto e mando áudio. Desse jeito. Se estiver chorando, eu já fico com vontade de chorar também. Aí já quero ir pra casa. Mas assim, esse período de que eu voltei a trabalhar, não voltei a trabalhar às 8 horas, né? Não. Eu venho, assim, em alguns períodos, quando eu tenho alguma coisa realmente urgente pra fazer, né? Que meu sócio não pode fazer. Aí eu venho, atender algum cliente. Mas assim, quando é petição, por exemplo, eu posso fazer em casa, né? Você já teve alguma situação, por exemplo, que tipo, foi sair de casa e o bebê ficou chorando e mesmo assim você teve que sair? Já. Ai, gente, eu volto. Você acha que ela meu filho chorando? Não. Acalma ele primeiro, também. Acalma ele primeiro, né? Não dá nem vontade de sair, né? Às vezes minha mãe fala assim, não, Bárbara, vai lá, não olha não. Eu vou bem aqui no quarto com ele, volto ele fazer alguma coisa pra poder ele não ver, né? Mas hoje com ele que tem 3 meses ele ainda não sente, mas a minha de 2 anos sente, né? Porque eu tenho 2 pequenos, aí um sim. E aí tem aquele chorinho na hora de ir embora? Ah, Simone. Hoje eu nem tenho vontade de sair, só com ele. Oh, Jesus! E aí você fica às vezes dividida, ai caramba, eu tô em casa, eu devia estar resolvendo isso agora no meu trabalho. Fica essa divisão no seu coração? E assim, como aqui o meu trabalho depende de mim, né? Porque isso acontece com você, né? E aí eu realmente fiquei muito assim no começo, entendeu? Mas agora eu já tô... Minha mãe, porque minha mãe, inclusive eu quero até deixar minha gratidão aqui pra minha mãe também. Gente. Que ela que me ajuda mesmo. E aí, como ela é essa minha rede de apoio bem forte, né? Eu consigo vir assim, com menos culpa, vamos dizer, né? Porque eu acho que a culpa ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Quando é que você acha, por exemplo, que isso melhora? Assim, uma dica aqui para as mamães que têm o bebê, tipo, quando seu filho já tem 5, 6 anos, já começa a ficar mais tranquilo? Eu acho que a partir dos 5 anos, sim. Porque já tá maiorzinho, né? Fica brincando, a gente não tem tanto cuidado com ele como é um bebê, entendeu? A gente sabe também que ele tá mais independente. Mais independente, tá brincando mais, fala mais o que acontece quando você chega em casa, né? Aí eu acho que é melhor. Você liga, pode falar com ele, né? Saber como é que ele tá. Já ouvir a vozinha, já muda tudo. Pronto, minha gente. Está aí, então, vocês do estúdio, vamos comentar sobre essa situação aqui, ó. Tá aí, ela tá com 3 meses, antes do prazo, já voltou a trabalhar e o coraçãozinho tá dividido. E por aí, como é que tá? Quero saber, inclusive, aqui da Carol, que tem o Bernardo de 5 anos. Ele já tem 5 anos. Mesmo assim, continua esse sentimento de culpa, Carol? Continua. Só muda. Eu acredito que é que nem preocupação. Não fica diminuindo, não? Não diminui, só muda de fase, assim. igual preocupação de mãe também, né? Que se a gente só muda a primeira, da amamentação, se comeu direito, se vai andar, como é que vai falar e tudo. Depois, se vai se socializar.
E aí depois as quedas, né, aquela independência da bicicleta e tudo. Quando tiver adolescente, começa a namorar, querer sair. Adulto, mãe também se preocupa, Ai, se casou, será se não que essa casou, como é que culpa vai tá. nos perseguir pro Acho que resto da vida? É o Vamos já resto falar. da vida Acho que sim. sentindo culpa, só mudando de fase. É uma coisa interessante que ela falou, que isso realmente acalenta muito a gente quando consegue falar, que ele fala direitinho, conta a vida, né? O Bernardo passou quase um mês todo lá em Mocilgil, tá? Nas férias, né? Nessas férias, né? Viajou com a avó, que também a minha rede de apoio também muito grande, assim, graças a Deus minha mãe me ajudou muito, sempre me ajudou muito nesses 5 anos aí do Bernardo. E eu até quis que isso acontecesse, né? Então, assim, desde os 2 aninhos ele vai para casa dela para dormir, justamente para ter uma certa independência e tentar minimizar essa culpa de não estar o tempo todo, ou de passar as férias todo dentro de casa, porque eu tinha que trabalhar e não podia ficar. Vocês já com deixaram ele. de fazer alguma coisa porque queriam se sentir culpada? Tipo assim, deixou de fazer uma viagem porque ele era muito pequenininho, deixou de... Eu deixei de frequentar salão de beleza, assim, durante uns 3 Jesus! Porque tinha que passar muito tempo no salão. Eu disse, não, eu só tenho sábado para ficar com meu filho, eu vou passar no salão, assim. A gente acaba deixando de fazer algumas fazer muitas coisas, né? coisas, assim, porque... Trocando programas de adulto, de justamente. casal, por programas infantis, né? né? Com eles, hoje em dia, a gente está só, assim, sem nenhuma funcionária em casa. E aí, a gente está com quase... Eu estava até conversando com meu esposo essa semana. Eu dizendo, amor, quase 2 meses a gente só com programas a restaurante com brinquedo... 2 meses, shows, tá ótimo, meio, meu amor, tô com 2 anos, que besteira. Como Eu assim? também passei muito tempo Como pra assim? sair. 2 meses tá um amor. Agora tá mais a tranquilo, partir- porque a a partir gente dos tá 3 curtindo anos, mais pois também. é. Ele maiorzinho, a gente curte com ele. Ah, eu acho os programas, ótimo, ele tá maior. Eu vai nos já consigo deixar, por aniversários. exemplo, na Vila dos Sonhos, que é a nossa parceira que eu amo, já consigo deixar na Vila dos Sonhos tranquilo, sei que ele tá bem, sei que ele tá brincando, fico tranquila e vou dar passar no cinema, fica ali, é maravilhoso, gente. A gente tem que se permitir também, nós precisamos estar bem para cuidar dos nossos filhos, né? Meninas, muito obrigada, adorei compartilhar essas histórias com vocês. E aí vocês acompanham, porque aqui próximo bloco a gente tem especialistas falando sobre esse assunto pra gente discutir também, tá bom? Vamos falar, a gente falou agora há pouco da Vila dos Sonhos, que a gente ama deixar nossos filhotes lá, porque sabe que eles ficam bem cuidados, né? E aí a gente vai passear, vai pro cinema. E eu quero falar sobre festa de aniversário. Você tá pensando em organizar a festa do seu filho? Ai, é tão bom. A gente fica navegando, printando inspirações para tornar esse sonho realidade. Você pode contar com toda a equipe da Vila dos Sonhos, mas eu quero mostrar para você mesmo, olha só, gente, que festas lindas que acontecem lá, que sorrisos gostosos que a gente consegue arrancar desses aniversariantes maravilhosos. E lembrando que lá a festa é como você quiser. Você pode só alugar o espaço, você pode contratar o espaço e a decoração, ou melhor, você pode deixar a equipe da Vila dos Sonhos tomar de conta de tudinho para você. Eu fiz a festa de aniversário do meu filho lá, eu fiquei emocionada. Gente, que sorriso lindo dessa criança! Eu fiquei emocionada com a festa que eu tive, eu fiquei muito surpreendida. Meus convidados foram muito bem recebidos, foram só elogios. Então entra lá no Instagram, que é @VilaDosSonhosTHE. Você vai ter várias inspirações de decoração de festinhas e depoimentos incríveis de mamães que, assim como eu, ficaram encantadas com a festa de aniversário do seu filho. Daqui a pouco a gente volta para ter mais papos sobre culpas e mamães. Até já!